GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 32, capítulo 2, vantagens, 22ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. Mente segmentada, 50 pontos por nível. A coordenação mental do personagem efetivamente concede a ele mais de uma mente. Cada uma dessas mentes ou compartimentos funciona de modo independente e com capacidade total. As segmentações da mente do personagem são idênticas, mas o hipnotismo, a magia e o psiquismo as afetam de modo independente. Por exemplo, um compartimento poderia ser hipnotizado sem afetar os outros. Essa vantagem não permite que o corpo do personagem execute mais de uma tarefa. O personagem normal pode realizar uma manobra física ou mental durante seu turno de combate. Para cada nível em mente segmentada, acrescente uma manobra mental à equação. Por exemplo, uma mente segmentada 1 permitiria que o personagem executasse uma manobra mental e outra física. Por exemplo, concentrar-se em uma mágica e atacar. Ou duas manobras mentais, por exemplo, concentrar-se em duas mágicas, mas nunca mais do que uma manobra física. Para isso, você deveria escolher um ataque adicional que nós já falamos. Se um desses segmentos se encontra sob uma influência externa, será preciso fazer uma disputa rápida de vontade para ver quem ganha o controle do corpo. O segmento que atualmente tem o controle do corpo recebe o bônus de mais um. Compartimentos em conflito podem tentar utilizar poderes mentais umas contra as outras. Nesse caso, considere que são mentes completamente separadas, cada uma com sua própria IQ, vontade e habilidades mentais. Por exemplo, no escudo mental. Existem variantes dessa vantagem disponíveis para veículos que são criados como personagens. Controles. Cada nível compra um conjunto de controles. Esses controles permitem que o operador realize suas próprias manobras físicas ou mentais usando habilidades do veículo, por exemplo, ataque nato ou radar, como descrito nas regras de combate. O operador controla todas as ações do veículo com IQ 0 que possui essa vantagem. As limitações físicas continuam existindo. Por exemplo, o veículo não pode realizar mais ataques do que o número de armas prontas. Resolva os conflitos entre operadores com uma disputa rápida da perícia de condução apropriada. Custa 25 pontos por nível. Controles dedicados, como no caso anterior, mas cada conjunto de controles executa uma tarefa específica. Por exemplo, a artilharia de retaguarda. O indivíduo que estiver tripulando o veículo não pode fazer mais nada. 10 pontos por nível. Mestre de armas é uma vantagem de custo variável. O personagem tem um alto grau de treinamento e um talento incomparável com uma determinada categoria de armas motoras. Por exemplo, espadas, arcos, mas não armas de fogo. As classes disponíveis são todas as armas motoras, 45 pontos. Uma classe ampla de armas, por exemplo, todas as armas com lâmina, todas as armas de uma mão, 40 pontos. Uma classe intermediária de armas, por exemplo, todas as espadas, todas as armas ninja, 35 pontos. Uma classe pequena de armas, exemplo, armas de esgrima, adaga de esgrima, rapieira, sabre, terçado, armas de cavaleiros, espadas, lâmina larga, massa, escudo ou lança de justo, 30 pontos. Duas armas normalmente utilizadas em conjunto, por exemplo, espadas de lâmina larga e escudo, rapieira ou adaga de esgrima, 25 pontos. Uma arma específica, 20 pontos. Em todos os casos, se uma arma puder ser arremessada, os benefícios dessa vantagem também se aplicam ao arremesso. Quando estiver utilizando uma arma adequada, o personagem recebe um bônus de mais um por dado de dano básico, por golpe de ponta, golpe de balanço e possuir a perícia com a arma em questão com NH, um nível de habilidade igual à sua DX mais 1. Ele recebe um bônus de mais 2 por dado se possuir a mesma perícia com NH maior ou igual a DX mais 2. O personagem sofre apenas metade da penalidade habitual para executar um golpe rápido, que nós vamos ver quando falarmos sobre regras de combate, ou para parar mais de uma vez por turno. Também nós vamos falar nas regras de combate. Nenhum desses benefícios se aplica ao uso de valores pré-definidos. O personagem está familiarizado, se não for proficiente, com todas as armas da classe escolhida. Isso concede a ele um melhor valor pré-definido com essas armas. Perícias do tipo DX fácil podem ser usadas como DX-1. Perícias DX média como DX-2. Perícias DX difícil com DX-3. Observe que essas perícias não são mais fáceis de aprender. Não podem ser compradas a partir dos valores pré-definidos melhorados para economizar pontos. Por fim, o personagem pode aprender qualquer perícia cinematográfica e exige essa vantagem como pré-requisito. Nós vamos ver isso quando falarmos do capítulo 4. Por exemplo, talas cegas e golpe poderoso. Desde que existe uma razão para ele usar essa perícia com a arma de sua preferência. O mestre tem a palavra final nesse caso, como todo caso. Essa característica combina melhor com aventuras cinematográficas e informais. Talvez o mestre prefira proibi-la numa campanha mais realista. Metamorfose é uma vantagem de custo variável. O personagem é capaz de assumir uma ou mais formas físicas diferentes de sua original. Para isso, ele precisa se concentrar por 10 segundos
Para acelerar o processo, acrescente tempo reduzido, que é uma melhoria que nós vamos ver depois. A fadiga, lesões, incapacitações e atribulações são passadas de uma forma para outra, no entanto. Embora as perdas de pontos de fadiga e pontos de vida sejam escalonadas à proporção dos valores totais de pontos de vida e pontos de fadiga na nova forma. Por exemplo, se o personagem sofrer 10 pontos de dano e quebrar sua perna de uma forma com 20 pontos de vida, terá sofrido 5 pontos de dano e terá a mesma perna quebrada quando assumir uma forma de apenas 10 pontos de vida. Se o personagem for nocauteado ou morto, ele volta imediatamente para a forma original, também estará inconsciente ou morto. Além disso, o jogador precisa especificar uma influência externa razoavelmente comum capaz de obrigá-lo a retornar à forma original. Isso deve estar de acordo com a origem da vantagem. Anular mágica, se a habilidade do personagem for mágica, exorcismo, se for um poder espiritual, campos magnéticos poderosos, se for uma coisa tecnológica. A metamorfose abrange duas características distintas, a forma alternativa e a morfose. Ou seja, a forma alternativa é uma parte dessa vantagem de metamorfose. Vamos lá. Forma alternativa é variável. Da mesma forma que o lobisomem do folclore, o personagem é capaz de assumir uma forma específica e diferente da original. Essa forma pode ser qualquer coisa que possa ser construída com pontos. Humanoide, animal, robô. Baseia a criação da forma alternativa em um modelo racial, que nós vamos ver quando vamos falar da criação de modelos raciais mais à frente. No entanto, é possível ativá-la e desativá-la. Esse modelo não precisa ficar de reserva. Por exemplo, se desejar que o personagem mantenha a inteligência humana na forma animal, o personagem pode se transformar em um modelo que não tenha IQ inferior de um animal, embora isso aumente o custo do modelo em consequência da forma alternativa. O mestre tem a palavra final sobre quais modelos podem ser usados como forma alternativa. Enquanto estiver ativado, esse modelo racial substitui o original. Aplica as características raciais típicas da nova forma, modificadores de atributos, vantagens e desvantagens raciais, ao invés das características da raça original. As características pessoais, inclusive todos os níveis de atributo, vantagens, desvantagens e perícias adquiridas estão além das normas raciais. Permanecem intactos, embora seus níveis de habilidade também sejam afetados pelas alterações dos valores de atributos que controlam essas perícias. As características do modelo racial alternativo prevalecem se tiver características que conflitam com as características originais do personagem. Por exemplo, se o personagem se transformar num golfinho sem manuseadores, ele perderá temporariamente as vantagens pessoais que afetam as mãos, como destreza manual elevada, enquanto estiver na forma animal. Além disso, algumas perícias como arrombamento serão relativamente inúteis, embora o personagem ainda se lembre delas. Se o personagem possuir apenas uma forma alternativa, ela custa 15 pontos para um modelo racial construído com o número de pontos do personagem menor ou igual ao da forma original. Uma forma mais poderosa custa 15 pontos, mais 90% da diferença de custo entre o modelo original e a forma alternativa. Se o personagem tiver várias formas, pague o custo total da mais cara. As formas alternativas menos poderosas custam 15 pontos cada. O custo mínimo por cada forma continua sendo de 15 pontos. Por exemplo, considere 4 modelos raciais: um bichinho fofinho de menos 100 pontos, um humano com 0 pontos, uma besta voraz com 80 pontos e um troll de 100 pontos. O custo para criar um ser humano capaz de se transformar num bicho fofinho é 15 pontos, uma vez que o modelo do animal vale menos que o original. O custo para criar um bichinho fofinho capaz de se transformar num ser humano é 15 mais 90% de 100, ou seja, 105 pontos, pois o modelo racial do ser humano custa 100 pontos a mais que o original. O custo para criar um humano capaz de se transformar em um troll também é de 15 mais 90% de 100, ou 105 pontos. O custo para criar um humano capaz de assumir qualquer um desses modelos é igual ao custo total da forma mais cara, o troll, 105 pontos, mais um custo adicional de 15 pontos para a besta voraz e para o bichinho fofinho, totalizando um custo de 135 pontos. Licantropos. Para criar um licantropo clássico, comece comprando as características que se aplicam às duas formas, o ataque infeccioso, vulnerabilidade à praga, etc., como características pessoais. Em seguida, adquira um modelo animal com uma forma alternativa. Como a maioria dos modelos animais vale 0 pontos ou menos, essa forma custa 15 pontos. Embora criaturas mais poderosas, como ursos e tigres, podem ter um custo maior. Se o animal escolhido for selvagem, o modelo deve incluir características como bestial, fúria e sanguinolência. Por último, aplique limitações como apenas emergência, apenas inconsciente, incontrolável, a forma alternativa, de maneira apropriada. Se o personagem só for capaz de mudar na lua cheia, acrescente também a limitação gatilho, e menos 40%. Raças metamórficas. Quando estiver criando uma raça inteira que possui forma alternativa, estabeleça os detalhes da vantagem por último. Primeiro some o custo de todas as características da raça, exceto forma alternativa, depois subtrai esse valor do custo do modelo racial no qual a raça é capaz de se transformar. Então use essa diferença para calcular o custo da forma alternativa.
acrescente esse valor ao custo das outras habilidades da raça para determinar o custo racial final. Por exemplo, os anões da floresta são capazes de se transformar em ursos inteligentes. Incluindo a forma alternativa, as características raciais dos anões da floresta totalizam 25 pontos. O modelo do urso vale 125 pontos. A diferença é de 125 menos 25, ou seja, 100 pontos. Portanto, o custo da forma alternativa é de 15 mais 90% de 100 ou 105 pontos. Isso faz com que o modelo racial do anão da floresta custe 25 mais 25, ou seja, 130 pontos. Limitações especiais. Cosmética. O personagem é capaz de assumir uma segunda aparência distinta sem nenhuma alteração nas habilidades ou no modelo racial, menos 50%. Morfose é uma segunda parte da vantagem metamorfose. É uma habilidade variável. Essa habilidade é semelhante à forma alternativa, mas não está limitada aos modelos raciais específicos. O personagem pode assumir qualquer modelo racial, respeitando alguns limites. Primeiro, o modelo racial deve existir na campanha. O mestre pode criá-lo por sua própria conta ou se basear em algum outro suplemento de GURPS, mas o jogador não pode criar modelos totalmente novos para uma morfose, embora possa ajustar modelos existentes, como nós vamos ver em diante. Segundo, o personagem é capaz de se transformar apenas em um ser vivo ou alguma criatura que já foi viva, como um vampiro. Transformar-se em uma máquina exige uma ampliação especial. Por último, o valor em pontos do modelo deve estar dentro de um limite determinado pelo número de pontos que o personagem tem em morfose. Se o personagem for capaz de assumir qualquer modelo racial cujo valor em pontos é menor do que seu valor em pontos original, a morfose custa 100 pontos. Isso coloca muitas formas à disposição do personagem. Qualquer tipo de criatura que não for mais poderosa que sua forma original, no caso de um ser humano, isso significa gatos, insetos, corujas, lobos. Se o personagem for capaz de assumir formas mais poderosas, lança a diferença entre o custo do modelo racial mais alto e o custo do modelo original e 100 pontos práticos. Por exemplo, um ser humano capaz de assumir qualquer modelo racial até 75 pontos pagaria 175 pontos pela morfose. É possível aumentar esse limite com pontos de personagem adquiridos. O personagem sempre será capaz de assumir a forma de uma criatura que pode ser vista ou tocada por ele, desde que o custo do novo modelo racial não exceda o valor máximo permitido. Depois de assumir uma forma, o personagem pode se memorizá-la ao se concentrar durante um minuto. Isso permite que ele assuma aquela forma a qualquer momento. O personagem é capaz de memorizar um número de formas igual à sua IQ. Se todos os seus espaços estiverem ocupados, será necessário eliminar uma criatura previamente memorizada, a escolha dele, para memorizar uma nova forma. Assim como acontece com a forma alternativa, qualquer modelo racial assumido substitui o modelo racial original. O personagem não pode acrescentar características aos modelos, mas pode suprimir as desvantagens mentais raciais, por exemplo, deste alvo, e escolher manter seu próprio IQ, no lugar da IQ racial. Essas alterações aumentam o custo de modelo dos animais, que são baratos devido à sua capacidade mental limitada dessas criaturas. Se quiser fazer isso, o jogador provavelmente vai ter que gastar mais de 100 pontos em morfose. A morfose ainda inclui a habilidade de fazer alterações físicas cosméticas. Isso permite que o personagem tenha um membro específico de qualquer raça cuja forma é capaz de assumir. O personagem sempre pode se transformar em um indivíduo que se encontra presente, mas para assumir uma forma mais tarde terá que ocupar um espaço da sua memória com aquela forma. Gastando mais alguns pontos em morfose, é possível usar essa função para melhorar a aparência. Por exemplo, gastando 115 pontos em morfose, o personagem pode assumir qualquer aparência, desde horroroso até elegante. As alterações cosméticas continuam levando os 10 segundos usuais. Raças metamórficas. Os membros de uma raça que possui morfose devem subtrair o custo em pontos dessa vantagem do custo racial quando for determinar que formas eles podem assumir. Por exemplo, as folhas azuis possuem uma morfose racial que vale 125 pontos. A habilidade básica, mais 25 pontos de capacidade adicional, isso permite que elas assumam formas que valem até 25 pontos a mais que o original. Juntando as outras características, o custo racial total é de 175 pontos. Portanto, para fins de morfose, considera-se que as bolhas azuis têm um custo racial de 175, menos 125, ou seja, 50 pontos. Os 25 pontos de capacidade adicional, os membros dessa raça podem se transformar em modelos que valem até no máximo 75 pontos. Ampliações especiais. Ilimitada. O personagem é capaz de se transformar em qualquer coisa que o mestre defina como modelo racial. Isso permite ele assumir a forma de um robô ou veículo, assim como de um ser vivo. Grande parte dos objetos inanimados, como tijolos e torreiros, vale 0 pontos ou menos. Com a permissão do mestre, o personagem pode se transformar num modelo típico desses objetos sem a necessidade de um modelo racial específico e custa mais 50% dessa ampliação. Limitações especiais. Conservação da massa. Todas as formas do personagem têm o mesmo peso. Se o peso da forma original não se encaixar na faixa de peso apropriada para uma determinada raça, o personagem simplesmente não pode se tornar um membro dessa raça. O mestre deve ser implacável quando estiver aplicando essa limitação. Nada de ratos ou elefantes de 70 kg. Menos 20%. Cosmética. O personagem está capaz de alterar sua aparência. As habilidades do modelo racial não são afetadas. Essa limitação inclui conservação de massa, mas não mantém a forma. Menos 50%. Mantém a forma. O personagem é capaz de assumir formas
com o mesmo número de membros, a mesma estrutura física e postura, de forma original. Isso imitaria a morfose de seres humanos a criaturas humanoides, elfos ou gigantes, lobos a quadrúpedes, desde que eles se locomovam horizontalmente, e aves a outros tipos de aves, menos 20%. Então, vamos terminar por aqui esse episódio de hoje da Regras do GURPS quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. O RPG Next continua com a campanha Guerreiros do Bem. Se você gosta do nosso trabalho, pode nos apoiar na campanha do Padrim, em www.padrim.com.br/rpgnext, e todo o dinheiro que não for utilizado na manutenção do projeto é doado para obras de caridade. Então, continuamos aqui e até a próxima semana, quando nos veremos aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.